Imagine a seguinte situação: nós temos aqui um acusado que vai ser julgado por um tribunal, e esse tribunal ele vai chegar a duas possíveis decisões. Uma das decisões é que o acusado é inocente ou que ele não é inocente. Então, antes de realizar o julgamento, nós sempre assumimos que o acusado é inocente, porque nós temos por regra que uma pessoa é inocente até que se prove o contrário. Então, essa hipótese inicial a gente define como sendo uma hipótese nula, ou seja, ela é uma hipótese padrão que eu assumo como sendo verdadeira sem realizar qualquer tipo de experimento. Então, quer dizer, se eu não investigar esse indivíduo e provar que ele é culpado, então eu assumo que ele é inocente. E contrária a essa hipótese, a gente vai ter uma hipótese chamada hipótese alternativa. Essa hipótese é contrária à primeira, e logo, se ele é inocente, a segunda hipótese é que ele é culpado. Então, nesse caso aqui, nós temos duas hipóteses possíveis. A primeira, então, é assumida como sendo uma hipótese inicial, e a segunda hipótese, que seria a alternativa, é a hipótese que nós temos que provar. Então, é sempre bom ter em mente essa analogia, porque é assim que a gente vai realizar um teste de hipótese. Então, no teste de hipótese, a gente vai ter uma hipótese chamada hipótese nula, ou seja, é uma hipótese que nós assumimos como sendo verdadeira inicialmente, e nós temos uma hipótese alternativa, representada por H1, e essa hipótese alternativa é a hipótese que nós vamos experimentar, ou seja, nós vamos realizar um experimento para verificar se essa hipótese é verdadeira. Então, na aula de hoje, nós vamos aprender sobre esse teste de hipóteses. Nós vamos verificar que, no fundo, o teste de hipótese não inclui conceitos estatísticos novos. Na verdade, a gente vai usar tudo que a gente viu nas aulas anteriores, como o teorema central limite ou mesmo o intervalo de confiança, mas o teste de hipótese ele tem uma certa sequência que deve ser seguida. Então, nós vamos ter que formular as hipóteses, vamos ter que extrair as amostras, e aí nós realizamos o teste com certo nível de significância. Então, isso que a gente vai aprender na aula de hoje. A aula de hoje, então, a gente vai aprender o que é esse teste de hipóteses, e nós vamos ter vários exemplos e vamos considerar vários casos possíveis. Na verdade, é só uma aula introdutória. O teste de hipótese pode ser estudado com muito mais profundidade em outros níveis, mas a nossa ideia aqui é aprender realmente o que é o teste de hipótese, para que ele serve e quando nós realizamos esse tipo de teste. Então vamos definir primeiro o que é uma hipótese. Então, uma hipótese é uma declaração sobre um parâmetro da população. O que seria um parâmetro da população? Então vamos lembrar o seguinte: nós temos uma população, essa população pode ser, por exemplo, a população do Brasil. Aí vamos supor que nós estamos interessados em verificar se a altura média das pessoas, então vamos supor que elas seguem uma distribuição normal, a altura média dessas pessoas do país, se ela é em torno de 1,70 m, por exemplo. Vamos supor. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai extrair uma amostra dessa população. Dessa amostra, nós vamos calcular um estimador. Então, nós vamos obter um valor. Esse valor que nós calculamos, nós vamos comparar com o parâmetro da população, que seria a média amostral, para verificar se a hipótese é verdadeira ou não. Então, se minha hipótese for as pessoas, em média, têm 1,70 m, e a hipótese alternativa pode ser, por exemplo, que as pessoas são mais baixas do que isso. Então, essa é uma hipótese possível de ser testada. Não só desse tipo de hipótese, mas nós podemos, por exemplo, testar se um candidato vai receber 20% de votos numa certa eleição. Então, nós podemos testar se ele vai receber mais ou menos. Então, esse é a ideia básica. Então, a gente vai ter a população. Dessa população, a gente vai extrair uma amostra. A gente vai formular hipóteses com relação a esse parâmetro da população. E, a partir da amostra, nós vamos calcular o estimador. E, com esse estimador, com certo nível de significância, nós vamos verificar se a hipótese deve ser aceita ou não. Então, basicamente, é uma continuação do que a gente viu nas outras aulas, que a gente viu intervalo de confiança e o teorema central do limite. Então, o teste de hipótese seria uma outra aplicação de inferência estatística na análise de dados. Vamos então considerar um exemplo para termos um pouco mais de intuição sobre o que seria esse teste de hipóteses. Então, suponha que temos uma moeda e queremos verificar se a moeda é justa ou não. Seja θ a probabilidade de sair cara. Então, nesse caso, nós temos duas hipóteses possíveis. Ou a moeda é justa, ou ela não é justa. E aí, o que vai acontecer? Como eu não tenho informações ainda sobre essa moeda, eu simplesmente peguei a moeda, então o que eu vou assumir? Eu vou assumir que a moeda é justa, porque eu não fiz nenhum experimento ainda para provar que a moeda não é justa. Então, a minha hipótese nula é que a moeda é justa. É como se fosse no caso do acusado, eu assumo que ele é inocente. E aí, o que eu vou ter que verificar? Agora eu vou ter que verificar se a moeda é justa ou não.
Para isso, eu vou ter que fazer uma série de experimentos e vou ter que verificar uma hipótese alternativa, que é H1, que vai ser contrária à primeira, ou seja, que a moeda não é justa. Nesse caso, θ diferente de meio, e para H0, θ igual a meio. Para eu verificar se eu vou aceitar ou rejeitar H0, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer os experimentos. Então eu vou fazer o quê? Eu vou lançar a moeda 100 vezes e vou anotar P chapéu a fração de caras observadas. Então a gente vai definir o seguinte: P chapéu menos 0,5, 0,5 é o caso da moeda justa, ou seja, 50% de chance de cara, 50% de chance de coroa. Se esse valor menos 0,5 for menor que um certo P crítico, a gente aceita H0. Caso contrário, a gente rejeita H0. Então notem que nós aceitamos ou rejeitamos H0. Na verdade, nós não provamos que H0 é verdadeira, porque para provar que seria verdadeira, teria que realizar outros experimentos. Então, no teste de hipótese, nós apenas aceitamos ou rejeitamos H0. Então, notem o seguinte, aqui tem um problema que qual seria esse valor P crítico para eu aceitar ou recusar H0? Então, vamos supor que P deu 0,6. Será que 0,1 é um valor razoável para eu aceitar H0? Ou será que, vamos supor que deu 0,51 o P crítico? Será que 0,01 é um valor razoável? Então aqui a gente tem um problema de subjetividade, ou seja, nós precisamos definir qual é o valor PC, ou seja, o valor crítico, para que eu aceite ou que eu rejeite H0. Para encontrar o valor P crítico, ou seja, com que eu vou decidir se aceito ou rejeito H0, podemos cometer dois tipos de erros, ou seja, o erro do tipo 1 ou um erro do tipo 2. O que seria o erro do tipo 1? Rejeitar H0 quando H0 for verdade. Então a gente vai chamar esse erro de alfa. É a probabilidade de eu rejeitar H0 dado que H0 é verdadeira. Ou um erro do tipo 2, que seria o quê? A gente chama de beta, que é a probabilidade de eu aceitar H0 quando H0 é falsa. Então a gente tem esses dois tipos de erro, e a cada um desses erros a gente associa essa probabilidade. Aqui tem uma observação importante que é o seguinte: embora a notação seja uma notação de probabilidade condicional, no fundo aqui não temos uma probabilidade condicional. É apenas uma questão de notação. Por quê? Porque esse termo aqui, H0 verdadeira, geralmente vai assumir, por exemplo, que μ é igual a um certo valor zero, ou seja, o parâmetro da população ele assume um certo valor. Ou pode ser também P é igual a um certo P0, se for proporção. Então, esse valor que vai aparecer aqui, que é o valor que é o parâmetro da população, ele não é uma variável aleatória. A gente aprendeu que, nos cursos anteriores, que P de x, dado y, ele é simplesmente P de x, y dividido por P de y, que era a minha probabilidade condicional. O y, nesse caso, ele é uma variável aleatória. Aqui não. Então, esse caso aqui, embora a gente use essa nomenclatura, que foi definida pelo Fisher na década de 20, nós não temos uma probabilidade condicional. Isso é importante ter em mente que isso aqui é simplesmente uma probabilidade quando nós assumimos que o parâmetro da população tem um certo valor. Então, não vamos realizar uma probabilidade condicional. É apenas uma questão de nomenclatura que a gente usa essa representação. Então, nós temos os seguintes erros. Então, quer dizer, se eu rejeitar H0, quando H0 é verdadeira, a gente vai chamar de alfa. Então, esse é o erro do tipo 1. Então, a gente vai geralmente calcular esse alfa. Se eu rejeitar H0 e H0 é falso, então não tem erro. Aceitar H0 e H0 é verdadeira, não tem erro. Aceitar H0, dado que o H0 é falsa, então a gente representa por beta. Então, graficamente, se a gente observar aqui, a gente vai calcular um certo valor θ crítico, onde nessa região aqui eu aceito H0, e nessa região aqui eu vou rejeitar H0. Então, o que vai acontecer? O erro do tipo 2, que seria o beta, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo o seguinte. Então, vamos supor que H0 seria o paciente é saudável e H1 o paciente é doente. Então, nesse caso, vai ser um erro do tipo 2, por quê? Porque eu vou aceitar H0, ou seja, eu vou falar que o paciente ele é saudável, sendo que esse paciente está na curva de H1. Ou seja, essa área aqui é onde eu cometo esse erro do tipo beta, do tipo 2. E ao mesmo tempo que nessa outra região aqui, o que está acontecendo aqui? Eu vou rejeitar H0, dado que H0 é verdadeira. Ou seja, essa área aqui
é a área dos pacientes que são saudáveis, porque pertence à curva de H0, vamos supor que seja uma distribuição do nível de glicose. Então, são pessoas que têm glicose alta, mas são saudáveis. Então, nesse caso, seria, por exemplo, diabéticos, e aqui seriam saudáveis. Esses aqui são diabéticos com glicose baixa, que podem ser comparados ao pessoal saudável. Então, a gente comete um erro com probabilidade alfa, por quê? Porque a chance de eu rejeitar H0, falar que o paciente é doente, sendo que esse paciente de fato é saudável. Então aqui estão os tipos de testes de hipótese que a gente pode realizar. Então a gente vai ter uma hipótese simples, que é quando θ é igual a θ0, que é o meu H0. Esse é o que a gente vai considerar nessa aula. Mas há outras possibilidades. Então eu posso assumir, por exemplo, que θ é maior que θ0 ou menor que θ0, que são hipóteses compostas. Então nessa aula a gente vai assumir que θ é igual a um certo valor θ0 e H1 ele pode ser maior que θ0, menor ou diferente. Então a gente vai considerar todos esses casos nos exemplos. No caso do teste de hipótese para média, eu vou assumir que a média populacional apresenta um certo valor. Então eu vou assumir, por exemplo, que a altura média dos brasileiros é 1,70 m. E aí, a partir disso, eu vou ter as diferentes hipóteses que eu vou testar. A primeira delas, eu vou dizer que esse μ é menor que C, então eu vou determinar essa região aqui, certo? Se o valor que eu calculei para minha amostra cair nessa região, então quer dizer que eu rejeito H0 porque realmente μ é menor que esse valor C. Eu posso ter o caso em que μ é maior, então nesse caso eu vou construir essa região aqui, e se o valor da minha amostra cair nessa região, eu rejeito H0, ou eu posso ter um valor ainda que ele é diferente. Nesse caso, o que seria? Eu teria um valor desse lado e um valor desse lado, ou seja, eu vou verificar se μ ele é menor ou se ele é maior que esse valor C que eu espero observar na minha população. Então esses são os três tipos possíveis que a gente vai realizar de teste de hipóteses, e todos eles o procedimento é mais ou menos o mesmo. O que vai mudar é a região de rejeição que a gente vai ter que definir de acordo com a hipótese, com as hipóteses que a gente formular. Para realizar o teste de hipótese, basicamente a gente usa o teorema central do limite. O que esse teorema diz? Ele diz o seguinte, ele diz que se aumentar o tamanho da amostra, ou seja, o n for para o infinito, então eu tenho que a minha média amostral, ela vai seguir uma distribuição normal, com média μ, que é igual à população, e variância sigma quadrado sobre n. E aí nós mostramos lá nas aulas anteriores que se nós transformarmos esse x barra em z, então essa nova variável z, que é uma estatística na verdade, porque depende da amostra, ela tem uma distribuição normal com média 0 e variância 1. Então nós simulamos nas aulas anteriores que se nós aumentarmos o tamanho, então por exemplo aqui teria 5, 50, 1000, 10.000, quanto mais a gente aumenta o tamanho da amostra, nós podemos verificar que a distribuição da média amostral vai se aproximar de uma distribuição normal. Então esse é o resultado que a gente vai usar para realizar os testes de hipóteses. Uma fábrica anuncia que o índice de nicotina dos cigarros de uma dada marca é igual a 20 mg por cigarro. Um laboratório realiza 20 análises do índice e obtém esses valores, ou seja, o laboratório coleta 20 cigarros e em cada um dos cigarros o laboratório vai medir o índice de nicotina. Sabe-se que o índice de nicotina dos cigarros dessa marca se distribui normalmente com variância 4 mg ao quadrado de nicotina por cigarro. Pode-se aceitar a afirmação do fabricante ao nível 5%? Nesse caso, a gente vai querer verificar se o fabricante diz a verdade ou se ele mente. Então, inicialmente vamos assumir que o fabricante diz a verdade, porque essa vai ser a nossa hipótese nula. Assim como nós assumimos que o acusado era inocente, a menos que a gente prove o contrário, nós vamos assumir que a fábrica diz a verdade. E a hipótese a ser investigada, a hipótese do investigador, é que esse índice ele é maior que 20 mg. Por que maior? Porque, na verdade, se ele for menor, esse índice de nicotina não vai causar tanto problema às pessoas que fumarem esse cigarro. Então, por conta disso, nós vamos testar se esse índice é maior. Então, na verdade, nós vamos calcular um x barra crítico, que vai ser um valor crítico em que nós podemos aceitar H0 se o x barra crítico for maior que o x barra OBS. O x barra OBS nós vamos calcular que é a média desses valores observados, então nós aceitamos H0. Caso contrário, nós rejeitamos H0. Ou seja, esse vai ser o nosso teste de hipótese, então na verdade a gente vai calcular o alfa, que é a probabilidade de erro do tipo 1. Ou seja, a probabilidade de eu rejeitar H0
dado que H0 é verdadeira e esse valor é igual a 0,5, que é o nosso nível de significância. Então agora o que a gente vai ter que calcular? Então eu vou ter que calcular a probabilidade de que o valor da média amostral ele ser maior que esse valor crítico, dado que μ é igual a 20, e essa probabilidade é igual a 0,05. Então agora eu tenho que transformar esse x barra em z. Então agora a gente transformou aqui, o x barra vai ser o nosso z, então a gente vai ter o seguinte, então vai ser a probabilidade de z ser maior que x barra crítico menos 20, que seria, a gente assume que o μ é igual a 20, raiz de 4, porque o sigma ao quadrado é igual a 4, dividido por raiz de 20. E esse valor todo aqui é igual a 0,05. Então essa probabilidade aqui, na verdade, é essa área aqui, ó, que é simplesmente a probabilidade de z ser maior que esse nosso z alfa. E isso aqui vai ser igual a 0,05. Então, na verdade, o que está dizendo aqui? Está dizendo que, na verdade, a probabilidade de z ser menor que esse z alfa, ela é igual a 1 menos esse valor, ou seja, ela é igual a 0,95. Então, na verdade, a gente pode encontrar quem que é esse z alfa aqui. Então, se a gente for na tabela, a gente vai achar o seguinte. Esse valor 0,95, então aqui na tabela, só lembrando, o que a tabela vai dar? Ela vai dar simplesmente a área sobre a curva a partir desse valor z. Então, essa parte é churada aqui. Então, se nós andarmos na tabela, 0,95 está aqui esse valor. Ou seja, o nosso z alfa ele é igual a 1,65 ou 1,64. Qualquer um dos dois valores a gente pode usar. Então, vamos usar um valor intermediário, seria 1,645. Então, esse valor ele é igual a 1,645. Então, agora basta a gente resolver para a gente encontrar quem que é o x barra crítico. Então, a gente vai chegar aqui, x barra crítico menos 20 dividido por raiz de 4 sobre raiz de 20 é igual a 1,645, ou seja, x barra crítico vai ser 1,645 vezes 2 dividido por raiz de 20 mais 20. E daqui a gente vai chegar que o x barra crítico é igual a 20,73 miligramas. Então agora a gente pode construir a região de rejeição, ou seja, esse é o x barra crítico, se for menor o valor x barra OBS, nós aceitamos, H0, caso contrário, rejeitamos. Para calcular o x barra OBS, que é o valor que eu observei na minha amostra, basta eu fazer a média desses valores, ou seja, seria 22 mais 19 mais 21, mais todos os valores dividido por 20. E fazendo essa média aqui, o valor vai ser 20,45 miligramas. Então, notem que 20,45 ele é menor que 20,73. Então, 20,45 ele vai ser um valor menor. Então, portanto, aceitamos H0 ao nível 5%. Então, veja que interessante. Embora o valor observado seja ligeiramente maior do que o valor médio, que seria esperado, que seria 20 miligramas, esse valor ele permite com que nós aceitamos H0, então nós podemos dizer que o fabricante está dizendo a verdade. Então, embora seja um pouquinho maior do que a média, nós podemos ainda aceitar a hipótese nula. Nós podemos ainda resolver esse problema através de simulações. Então, está aqui o enunciado do problema novamente. A nossa hipótese é que, a hipótese nula é que o índice de nicotina é igual a 20. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai simular a retirada de lotes de cigarro de tamanho 20 dessa distribuição, ou seja, dessa população. Então, o que eu vou fazer? Eu vou assumir que o μ é igual a 20, sigma é igual a 2, porque a variância é igual a 4. Vou extrair amostras de tamanho 20, porque aqui eu selecionei 20 cigarros. E aí, como o exercício está afirmando que vem de uma normal com média 20 e variância 4, então a gente vai simplesmente sortear amostras desse tamanho. Fazendo isso, nós podemos mostrar o histograma e nós verificamos que o histograma se aproxima de uma distribuição normal, conforme esperado pelo teorema central do limite. Então, essa daqui seria a distribuição da média amostral se a hipótese nula for verdadeira. Então, dado que a hipótese nula é verdadeira,
eu espero obter uma distribuição desse tipo aqui. Então o que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular o x barra UBS para minha amostra. Então eu vou calcular esse valor, ele vai dar 20,45. Vou assumir que o alfa é igual a 0,05, igual no nosso exercício. Então a gente viu que o alfa igual a 0,05 é a mesma coisa que z menor que 1,64 é igual a 0,95. Então, na verdade, eu vou assumir, chamei de alfa aqui, mas na verdade é o complementar de alfa, é 0,95, e é 95 por quê? Porque, na verdade, eu vou calcular o percentil, ou seja, eu vou calcular o valor aqui nessa distribuição, ou seja, o valor aqui em x barra, tal que esse valor ele é maior do que 95% dos dados. Então, no fundo, eu estou calculando exatamente essa probabilidade aqui e estou calculando esse valor. Mas veja, eu não estou calculando para z, eu estou calculando para x, sem normalizar. Feito isso, o valor que eu calculei vai dar 20,74. Notem que quando a gente calculou, esse valor deu 20,73. Então, notem que deu muito próximo. E aí o que acontece? Se o valor que eu observei for menor do que x crítico, nós aceitamos H0. E ele é menor, né? Que é 20,45, é o x OBS, ele é menor que x crítico, então nós aceitamos H0. E aqui nós mostramos, graficamente, a distribuição novamente. Então aqui está o meu x crítico, que é a linha vermelha, aqui está o x barra OBS. Então, na verdade, notem que no teste de hipótese, como é que eu simulo o teste de hipótese? Eu simplesmente vou gerar um conjunto de dados de acordo com a hipótese nula, ou seja, eu vou gerar amostra de tamanho 20 de uma normal com média 20 e variância 4. Então, eu gerei 1000 amostras. Para cada uma dessas amostras, eu vou calcular a média amostral. Feito isso, eu vou determinar qual é o valor crítico, onde esse valor crítico ele é maior, é o valor, na verdade, que ele é maior do que 95% dos dados, porque o meu alfa é igual a 0,05. E depois disso, basta que eu pegue o valor observado e verifique se ele caiu à direita ou à esquerda desse valor crítico. No nosso caso, como ele caiu à esquerda, ou seja, ele é menor que o valor crítico, então nós aceitamos H0. Então, basicamente, para simular o teste de hipótese, nós assumimos que a hipótese nula é verdadeira e geramos os dados conforme essa hipótese, e com isso nós podemos calcular qual é o valor crítico baseado no índice de confiança, ou seja, no nível que nós estabelecemos, que é o alfa, que é a probabilidade de erro do tipo 1, e, feito isso, nós determinamos quem é o x barra crítico, e com isso nós podemos determinar onde se posiciona o x barra OBS e concluir o teste. O pesquisador deseja estudar o efeito de uma certa substância no tempo de reação de seres vivos a um certo tipo de estímulo. Um experimento é desenvolvido com cobaias, que são inoculadas com a substância e submetidas a um estímulo elétrico com seus tempos de reação em segundos anotados. Os valores que foram obtidos foram os seguintes. Então, esses são os valores do tempo para 10 cobaias diferentes, e admite-se em geral que o tempo de reação tem distribuição normal com média 8 segundos e desvio padrão igual a 2 segundos. Entretanto, o pesquisador desconfia que o tempo médio sofre alteração por influência da substância. Verifique ao nível 6% se o tempo de reação das cobaias foi alterado. Então a ideia é a seguinte: nós temos lá 10 cobaias que são inoculadas com uma certa substância, e esse experimento pode ser para verificar, por exemplo, se esse remédio vai fazer com que a pessoa fique mais lenta. Então eles testam essa nova substância em cobaias. Se as cobaias ficarem mais lentas ou mais agitadas, nesse caso ficariam mais rápidas, então houve uma alteração do tempo. Então o pesquisador ele quer verificar se houve algum tipo de alteração. Então a primeira coisa que nós devemos fazer é definir quais são as hipóteses. Então vou definir aqui a primeira hipótese que a gente vai assumir é que o tempo não foi alterado. Então vamos assumir que a substância não alterou o tempo. Nesse caso, μ é igual a 8 segundos, que é a média da minha população que eu assumo ter distribuição normal. E a hipótese alternativa, H1, é que o μ foi alterado, mas eu não sei se foi alterado para mais ou para menos. Então, nesse caso, eu vou assumir que o μ é diferente de 8 segundos. Então agora a gente tem que fazer o quê? Agora a gente tem que calcular o nosso alfa, que seria a probabilidade de erro do tipo 1. E aí a gente vai querer que esse alfa seja igual a 0,06, que é o nível de confiança que eu estou adotando nesse problema. Então agora que a gente tem que fazer o quê? Então é simplesmente o mesmo procedimento
que o caso anterior. Só que agora tem um detalhe, porque o alfa é diferente de 8. Mas o quão diferente? A gente não sabe. Então a gente vai ter que calcular um certo valor x barra crítico 1 e um certo valor x barra crítico 2. Se o nosso valor observado cair nessa região aqui, ou seja, se ele for menor do que x barra crítico 1 ou maior que x barra crítico 2, nós rejeitamos H0. Então, nessa região do meio aqui, nós aceitamos H0. Então, essa região aqui marcada com vermelho é a região de rejeição da minha hipótese nula. Então, eu tenho que o alfa vai ser o quê? Então, a chance, qual é a região que eu rejeito H0? Então, vai ser a probabilidade de x barra ser menor que x barra crítico 1, que é essa região em vermelho, ou x barra ser maior que x barra crítico 2, dado que μ é igual a 8, e isso aqui vai ser igual a 0,06. Então, agora, se a gente transformar o x barra em z, então a gente vai ter que alfa vai ser a probabilidade x barra menos μ, sigma sobre raiz de n, é menor x barra crítico 1 menos μ dividido por sigma sobre raiz de n. Então, ou a gente usa a união de x barra menos μ, sigma sobre raiz de n, ser maior que x barra crítico 2. Então, agora a gente usando o z, então a gente vai ter aqui duas probabilidades. A gente vai ter a probabilidade de ser menor que um certo valor, então quer dizer, essa região aqui, e maior que esse valor aqui, que é a mesma coisa aqui, só que agora a gente está considerando o caso padronizado, então a gente pode escrever essas probabilidades como sendo uma soma. E aí a gente tem que essa soma dessas duas probabilidades tem que ser igual a 0,06. Como a distribuição normal ela é simétrica em relação à média, então esse valor aqui ele vai ser esse nosso menos Zα sobre 2, e esse valor aqui vai ser o Zα sobre 2. Então o que a gente vai ter? A gente vai ter que esse valor aqui vai ser o Zα sobre 2 para o qual essa probabilidade é 0,03, e esse valor aqui é o valor Zα sobre 2 para o qual essa probabilidade aqui anotada é 0,03. Ou seja, a gente vai ter o seguinte, então, portanto, a gente vai ter que x barra C1 menos 8 dividido por 2 sobre raiz de 10, ele é igual a esse Z alfa sobre 2 aqui. Então, a gente vai ter que na tabela agora verificar quem é esse valor. Então, se a gente abrir aqui a distribuição normal, então notem, essa área aqui em cinza são os termos que estão dentro da tabela. Então, se a gente andar aqui pela tabela, a gente vai ver que esse valor aqui, 0,003, é o valor mais próximo do nosso problema, que é 3%. Então, esse valor vai dar menos 1,88. Então, está o 0,8 aqui, mais 1,8, então é menos 1,88. Então, a gente vai pôr aqui esse valor é menos 1,88. E notem que esse valor aqui vai ser menos 1,88, e por simetria, esse valor aqui é 1,88 positivo. Então, agora, se eu resolver essa conta aqui, eu vou chegar que o x barra C1 ele vai ser igual a 6,8 segundos. E nesse outro caso aqui, então a gente calculou aqui o x barra C1, a gente vai ter que x barra crítico 2 menos 8 dividido por 2 sobre raiz de 10, ele é igual a 1,88. E aí, resolvendo, a gente vai chegar que o x barra crítico 2 vai ser igual a 9,2 segundos. E agora, se a gente pegar os dados que a gente teve, teria que calcular essa média aqui. Esse aqui seria o nosso x barra OBS. Ele seria igual a quanto? 9,1 mais 9,3 mais todos esses valores, mais 7,5 dividido por 10. Fazendo essa conta aqui, isso aqui vai dar 9,1 segundos. Então, de fato, o que a gente obtém aqui é o seguinte. A gente vai obter, então, a nossa região crítica, que vai ser definida por 6,8 segundos, e aqui é 9,2 segundos. Nessa região em vermelho aqui, eu rejeito H0, e agora eu vou verificar o x barra OBS, que é 9,1, que está aqui que a gente calculou. Então, o 9,1 ele cai mais ou menos aqui. Então, o que aconteceu?
ele caiu na região que eu aceito H0. Então, na verdade, a gente pode aceitar H0 e concluir então que o tempo das cobaias não muda. Então, portanto, aceitamos H0 ao nível 6%. Então, a gente conclui que a gente pode aceitar a hipótese nula de que a substância não alterou o tempo de reação das cobaias. Então, a gente pode dizer, na verdade, com 94% de certeza, porque a hipótese é um nível 6%, então a gente pode ter 94% de confiança de que essa substância não alterou o tempo de reação das cobaias. Podemos agora simular esse problema, então nós temos aqui o enunciado, e aí como é que a gente simula? Novamente, então para gerar os dados nós vamos assumir que a hipótese nula é verdadeira. Então eu vou gerar amostras de uma distribuição normal, com média m igual a 8, sigma igual a 2, ou seja, variância igual a 4, vou gerar 10.000 amostras, e com isso, quando eu calculo a média amostral e faço a distribuição, nós verificamos novamente o teorema central do limite. Então segue uma distribuição normal. A seguir, nós vamos calcular agora o valor x barra C1 e x barra C2, conforme nós calculamos aqui no exercício. Então tivemos que calcular x barra C1, x barra C2. Para calcular, como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o valor x barra C1, que ele é maior que 3%, porque o alfa é igual a 6, então notem que aqui eu vou calcular essa região, que vai ser 3%. Então essa área aqui, ou seja, o valor de x barra tal que esse valor ele é maior que 3% de todos os valores que eu gerei. Então fazendo isso, o valor deu 6,78, o que a gente calculou deu 6,8, então é um valor muito próximo. E o outro valor que é o x barra C2, ele vai ser o quê? Ele vai ser essa área aqui. No fundo, essa área aqui é o valor z alfa sobre 2 tal que ele é maior do que 97%, porque essa área total aqui, tirando essa área achurada aqui, vai dar 97%. Então, na verdade, ele é o percentil de 100 menos 3, ou seja, 97, e aí a gente calculando dessa forma, chegamos que deu 9,17, ou seja, é muito próximo de 9,2, conforme a gente calculou no exercício. O valor x barra OBS deu 9,1, então nesse caso nós aceitamos H0 porque esse valor ele é maior do que xC1 e ele é menor do que xC2. Então se a gente graficar aqui, o valor é esse valor verde e ele está entre o valor vermelho, que é o x barra crítico 1, e o valor laranja, que é o x barra crítico 2. Então notem que nós podemos realizar o teste de hipótese tanto calculando, teoricamente, quanto realizar o teste computacionalmente através de simulações. Nos casos que consideramos até aqui, o valor de sigma era conhecido, ou seja, nós usamos a distribuição normal da mesma forma que nós usamos no cálculo do intervalo de confiança que nós realizamos nas aulas passadas. No caso que sigma não for conhecido e a distribuição se aproximar de uma normal, então nós devemos usar a distribuição t de student e com o valor de S, onde S é o desvio padrão amostral. Então, esse esquema que a gente viu aqui por intervalo de confiança também vale para o teste de hipóteses. Ou seja, se sigma for conhecido, simplesmente usamos a distribuição normal. Se o n for grande, também podemos usar a distribuição normal com S, porque a gente viu que para a distribuição normal, o número de graus de liberdade é n menos 1, e quando esse n é maior que 50, a distribuição t de student se aproxima muito de uma normal. Se a distribuição não for próxima de uma normal, ou seja, ela for altamente assimétrica, então nós não podemos usar esses métodos. Nós temos que usar métodos não paramétricos ou de reamostragem como o bootstrapping, por exemplo. Então, no caso, se ela se aproxima de uma normal, usamos a distribuição t de student. Apenas lembrando, então, se nós temos que a estatística x barra menos mi, S sobre raiz de n, onde S ao quadrado é a variância amostral da minha amostra, então esse t segue uma distribuição t de student com n menos 1 graus de liberdade, onde n é o tamanho da amostra. Para entendermos um pouco melhor como realizar o teste de hipótese no caso da variância desconhecida, vamos considerar esse exemplo aqui. Então, desejo investigar se uma certa moléstia ataca o rim, ela aumenta o consumo de oxigênio deste órgão. Para indivíduos sadios, este consumo tem distribuição normal com média 12 centímetros cúbicos por minuto. Uma amostra de 5 pacientes doentes forneceu esses valores aqui. Qual seria a conclusão ao nível 1% de significância? Então, para realizar esse teste, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, a gente vai definir a hipótese nula de que a gente assume que não há alteração no nível de oxigênio. Então, a gente vai falar que μ é igual a 12. E a hipótese alternativa, que é a hipótese que a gente quer investigar, é que houve um aumento, ou seja, μ é maior do que 12.
Então a gente quer realizar esse teste ao nível de 1%. Então a gente vai calcular o quê? A gente vai calcular a probabilidade de erro do tipo 1, ou seja, a probabilidade de eu rejeitar H0, dado que H0 é verdadeira. Para eu determinar a chance de eu rejeitar H0, eu preciso definir qual é a minha região de rejeição. Então a gente vai fazer o quê? Como ele é maior do que 12 é a minha hipótese alternativa, então eu vou ter que calcular quem que é esse x barra crítico, onde, se ele for maior, nós rejeitamos H0, caso contrário, nós aceitamos H0. Então, no fundo, o que a gente vai calcular? A gente vai calcular esse alfa, que na verdade ele é 0,01, porque é 1% de significância. Então a gente vai calcular a probabilidade de x barra ser maior que x barra crítico, dado que μ igual a 12, ou seja, a hipótese é verdadeira, e esse valor é igual a 1%. Então notem que agora a gente vai ter que transformar o x barra em t, porque a gente não sabe quem é o sigma. Então vai ser x barra menos μ, S sobre raiz de n, que tem a distribuição t de student, é maior que x barra crítico menos μ dividido por S sobre raiz de n. Então daqui a gente vai ter que a probabilidade de t ser maior que x barra crítico menos 12 dividido por S sobre raiz de 5 é igual a 0,01. Então, na verdade, a gente vai ter a nossa distribuição t de student aqui, e a gente vai ter que calcular esse valor t alfa, onde essa área aqui é igual a 0,01. Então, se nós formos na tabela, então a gente vai ter que calcular quem que é o t de 0,01 e n-1, ou seja, é o t de 0,01,4 graus de liberdade. Então, pela nossa distribuição t, então a gente vai ter aqui 4 graus de liberdade e o t seria o t de 0,01, ou seja, esse valor vai dar simplesmente 3,74. Então, esse valor aqui é o nosso t alfa n-1. Então, a gente vai ter que x barra crítico menos 12 dividido por S. O S, como é que a gente calcula o S? O S a gente tem que usar a nossa equação. Então, seria quanto? Seria S ao quadrado é 1 sobre n-1, somatório de igual a 1 até n de xi menos x barra ao quadrado. Então, o x barra OBS, já vamos colocar aqui, se eu calcular, ele vai dar 13,90. Então, se eu calcular a média desse valor aqui, vai dar 13,90. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar cada valor, seria 14,4 menos 13,90 ao quadrado, mais 12,9 menos 13,9 ao quadrado. Fazendo essa conta aqui, a gente vai chegar que o S observado, ele é simplesmente 0,82. Então a gente vai ter que x barra menos 12, 0,82, sobre raiz de 5, esse valor é igual a 3,747. E se nós resolvermos aqui, então a gente vai ter que x barra crítico ele é igual a 3,747 vezes 0,82 dividido por raiz de 5, e esse valor passa para cá positivo, mais 12. Então x barra crítico vai ser igual a 13,37 centímetros cúbicos por minuto. Então a gente chegou à conclusão que a nossa região de rejeição, o x barra crítico, ele é 13,37 centímetros cúbicos por minuto. Nessa região aqui, se for maior, a gente rejeita H0, então a gente vai rejeitar H0. E se nós notarmos aqui o valor que a gente observou, 13,90, ele está nessa região aqui, né? Então, 13,90 seria o nosso x barra OBS. Então, o que a gente observa? Então, a gente observa que, na verdade, essa moléstia ela afeta realmente o consumo de oxigênio. Então, portanto, rejeitamos H0 ao nível 1%. Então, nós podemos concluir que há uma alteração no consumo de oxigênio no rim devido a esta moléstia, considerando essa amostra de 5 pacientes.
Podemos ainda realizar o teste de hipótese para uma proporção. Então notem que o teste de hipótese ele não serve apenas para a média, ele serve para qualquer parâmetro da minha população, qualquer parâmetro de interesse. Pode ser proporção, pode ser média, pode ser variância, pode ser mediana. Então agora vamos considerar o caso da proporção, e ele é muito parecido com o que a gente já viu antes para o caso do intervalo de confiança. No caso do intervalo de confiança, a gente verificou que essa estatística z, que é simplesmente o p-chapéu, que é o equivalente ao x-barra, menos o p, onde p é a fração de indivíduos que contém a característica na minha população, dividido por sigma, sigma é raiz de p vezes 1 menos p, dividido por raiz de n, tem distribuição normal com média zero e variância 1. Então, essa estatística é que a gente vai usar agora. Então, no caso da média, a gente transformou o x barra ou em z ou em t. No caso da proporção vai ser a mesma coisa. Então, agora eu vou transformar o meu p-chapéu em z, e com isso eu posso concluir o meu teste de hipótese da mesma forma que a gente fez anteriormente. Então, vamos considerar um exemplo. Então, uma estação de TV afirma que 60% dos televisores estavam ligados no seu programa especial da última segunda-feira. Uma rede competidora deseja contestar essa afirmação e decide usar uma amostra de 200 famílias para um teste. Faça um teste ao nível 5%, assumindo que, entre as 200 famílias, 104 estavam assistindo ao programa. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é assumir que a afirmação da TV é verdadeira. Então, H0, a gente vai assumir que P é igual a 0,6. E a hipótese alternativa, H1, a gente vai falar que essa TV está mentindo, ou seja, P é menor do que 0,6. Então o procedimento é exatamente igual ao que a gente fez anteriormente. Como a hipótese alternativa é menor, então a gente vai determinar o p-chapéu crítico, tal que, se for menor que esse valor, o valor que eu observo, então nós rejeitamos H0. Se for maior, nós aceitamos H0. Então vamos calcular novamente o alfa, que é a probabilidade de erro do tipo 1, que é a probabilidade de eu rejeitar H0, dado que H0 é verdadeira. E esse valor aqui vai ser igual a 0,05, porque é ao nível 5%. Então eu vou ter que a probabilidade do p-chapéu ser menor que esse p-chapéu crítico, dado que p é igual a 0,6, esse valor vai ser igual a 0,05. Então notem que agora eu tenho que transformar o p-chapéu em z, porque eu preciso usar a minha distribuição normal. Então, usando novamente o teorema central do limite, eu vou poder usar a distribuição normal, porque esse p-chapéu ele tem uma distribuição normal quando o n é grande. Então, transformando em z, então a gente tem que esse termo aqui vai ser o nosso z, e esse aqui vai ser o nosso z alfa. Então, agora se a gente desenhar aqui como a gente fez anteriormente, então vai ter um valor z alfa aqui, onde essa área aqui é igual a 0,05. Então a gente vai ter que a probabilidade de z ser menor que p-chapéu crítico menos 0,6 dividido por 0,6 vezes 0,4 dividido por 200, que é o tamanho da minha amostra, a raiz quadrada de tudo isso daqui, é igual a 0,05. Então esse aqui é o nosso z alfa, e a gente vai ter que esse z alfa aqui pela tabela, ele vai ser igual a menos 1,645, igual a gente observou nos exemplos anteriores. Então a gente vai ter que p-chapéu crítico menos 0,6 dividido por 0,6 vezes 0,4, que é 1 menos 0,6, dividido por 200, a raiz quadrada de todo esse termo aqui é igual a menos 1,645. Resolvendo essa conta aqui, a gente vai chegar que o p-chapéu crítico ele é igual a 0,544. Então essa é a nossa região crítica, e se nós calcularmos agora o valor p-chapéu OBS, que é o valor que eu observei, é simplesmente 104 dividido por 200, porque eu colhi 200 pessoas, esse valor vai dar 0,52. Então, se nós olharmos aqui na nossa região crítica, 0,52 ele cai nessa região aqui. Então, esse aqui é o nosso x barra OBS. Então, portanto, nós rejeitamos H0 ao nível 5%. E concluímos que, na verdade, esse canal não está dizendo a verdade. Então, na verdade,
nós não podemos afirmar que 60% dos televisores estavam ligados no programa especial na última segunda-feira. Então, nós rejeitamos a hipótese H0, que é a hipótese que foi fornecida por essa emissora de televisão. Agora que aprendemos sobre o teste de hipóteses, surge a seguinte dúvida. Notem o seguinte, vamos considerar esse problema aqui. Então a gente tem duas hipóteses, a hipótese nula μ igual a 10, a hipótese alternativa μ menor que 10, ou seja, a média da população é menor do que esse valor 10. Então o que a gente vai fazer? A gente vai simular novamente, vamos gerar amostras dessa população. Nós notamos que nós obtemos uma distribuição normal, segundo o teorema central do limite. Mas agora observe o seguinte, ó. Se eu variar o meu índice de confiança, ou seja, o nível de confiança, eu vou obter resultados diferentes. Notem o seguinte, se eu colocar a confiança como sendo 5, 10, 20, 25, 30 e 40%, então o que a gente vai fazer? Eu vou calcular o XC para cada valor de alfa, e aí eu vou simplesmente mostrar o histograma, que nem mostrei anteriormente, e vou também mostrar as localizações de X crítico, X observado, que eu vou falar que o X observado é 9,8, por exemplo. E aí o que acontece? Aí eu vou ter o nível de confiança, que seria 5%, e nesse caso aqui eu aceito H0, porque eu estou assumindo que a minha hipótese que eu quero testar é μ menor que 10, ou seja, se μ for maior do que 10, eu aceito H0. Então vejam que nesse caso aqui, eu aceito H0. Agora notem, se eu aumentar o alfa, olha o que está acontecendo. Aí eu aumento o alfa, ou seja, eu aumento a chance de cometer um erro do tipo 1, então eu aumento a chance de eu rejeitar H0, dado que H0 é verdadeira. Então se eu aumento o alfa, notem que a região de aceitação, o x barra crítico, começa a mudar, e para alfa igual a 0,3, por exemplo, nós passamos a rejeitar H0. Na verdade, 0,25 já passamos a rejeitar. Então notem que a aceitação da hipótese ou rejeição da hipótese nula depende do valor de alfa. Então se o alfa nesse caso aqui for 0,05, eu aceito H0. Mas se eu assumir que o alfa é 0,25, eu passo a rejeitar H0. Então a pergunta fundamental é, será que nós conseguimos determinar qual é o valor de alfa para o qual nós passamos a rejeitar H0, ou seja, qual é o valor que eu preciso para aceitar ou rejeitar, ou seja, qual seria esse limiar em que eu mudo de uma aceitação para uma rejeição de H0? E aqui ainda, se a gente plotar mais ainda, por exemplo, eu vou variar alfa de 1 até 100 em passos de 2, nós vemos que essa região de aceitação ela vai mudando ao longo de acordo com alfa, ou seja, para alfa em torno de 22, mais ou menos, nós passamos a rejeitar H0. Então aqui a gente passa a aceitar H0, e nessa região aqui, quando a gente cruza essa linha vermelha, que indica o x barra OBS, que é o valor que eu observei, então a partir desse valor nós passamos a rejeitar H0. Então notem que tem uma transição, e por conta dessa transição, a questão de aceitar ou rejeitar H0 depende de como o experimentador define esse nível de confiança. Então, depende, é uma questão subjetiva. Então, uma maneira de evitar essa questão subjetiva é considerar um conceito chamado valor P, que é o valor que é o conceito que a gente vai ver agora. Então, nos casos anteriores, nós fixamos a probabilidade de erro do tipo 1, ou seja, o valor de alfa, para realizar esse teste de hipóteses. Logo, a aceitação de H0 depende do valor de alfa, como a gente acabou de ver na simulação. Se o alfa for menor que 0,25, nós aceitamos H0, caso contrário, a gente rejeita. Um outro procedimento consiste em encontrar a probabilidade de significância, também chamada de nível descritivo ou simplesmente o valor P. A diferença em relação aos testes anteriores consiste em não construir a região crítica. O que se faz é indicar a probabilidade de ocorrer valores da estatística mais extremos do que observado no caso da hipótese H0 seja verdadeira. Então é isso que a gente vai construir. Então, na verdade, nós calculamos o valor P, que é o menor nível de significância alfa no qual é possível rejeitar a hipótese nula. Então ele é o menor nível no qual nós passamos a rejeitar. Então, se nós observarmos nessa figura aqui, o que está acontecendo? Para valores de alfa menor do que esse valor crítico, que é o valor P, o que vai acontecer? Nós aceitamos H0. A partir desse valor,
nós passamos a rejeitar H0. Então é o que nós observamos aqui nessa figura. Vejam, para alfa menor que 22 ou 23%, nós aceitamos H0. Quando há o cruzamento dessa linha, para valores maiores de alfa, nós passamos a rejeitar H0. Por quê? Porque, na verdade, o que aconteceu aqui é que a região de rejeição ela ultrapassou o x/OBS. Então vejam, para 0,2, a região de rejeição está à esquerda e o x/OBS à direita. Então, quer dizer, o x/OBS ele é maior, então nós aceitamos H0, porque na verdade a gente verificou que a hipótese nula é μ menor do que 10. Aí quando passa de 0,2 para 0,25, nós vemos que agora o x/OBS ele está à esquerda, ou seja, ele é menor que o x/crítico. Então nesse caso nós passamos a rejeitar H0. Então há uma transição e o ponto onde ocorre essa transição é exatamente onde está o valor P. Então o valor P é o valor no qual ocorre uma transição de aceitar H0 para rejeitar H0. Notem que se esse valor for muito baixo, então por exemplo, se P for 1%, então em 1 de 100 experimentos a hipótese nula será aceita. Então quer dizer, há uma forte evidência para eu rejeitar a hipótese nula, porque esse valor aqui vai estar muito próximo de zero. Então, quer dizer, há uma forte tendência a rejeitarmos a hipótese nula. Então, quer dizer, a hipótese nula não deve ser verdadeira. P igual a 0,1, então 10 de 100 experimentos. Aqui já a evidência não é tão forte. P igual a 0,3 e 0,9 já não há evidência de que a hipótese nula seja falsa, ou seja, nós passamos a aceitar a hipótese nula. Então, o alfa aqui, simplesmente a probabilidade de eu observar os dados, dado que a hipótese H0 é verdadeira, quanto menor o valor, maior é a evidência contra a aceitação de H0. Então, quanto mais próximo de zero for esse valor alfa, maior é a evidência de que H0 é falsa. Então, nós tendemos a não aceitar H0. Notem que alfa não é a probabilidade de H0 ser verdadeira. Então, ocorrem muitas falhas nesse caso. Por quê? Porque a gente verificou no teste de hipótese que nós podemos apenas aceitar ou rejeitar H0. Nós não podemos falar se H0 é verdadeiro ou não, porque para mostrar que é verdadeira, nós precisamos de experimentos adicionais. Então, nós podemos apenas aceitar ou rejeitar. Então, o valor P é o valor mínimo no qual nós passamos a rejeitar a hipótese nula. Então, é o valor de transição de aceitação para rejeição da hipótese nula. Então, quanto mais próximo de zero, maior é a tendência, ou seja, maior é a evidência de que a hipótese nula é falsa. Então, nós rejeitamos H0. Para realizar esse teste, é muito parecido com o que a gente fez anteriormente, ou seja, H0 μ é igual a um certo valor μ0, H1 μ é igual a μ0, então a gente vai calcular a chance de que x/x seja maior do que esse valor que eu observei. Notem que anteriormente a gente calculava que era o x/crítico, aqui não. A gente vai assumir que nós temos esse valor, que é o valor que eu medi, e eu vou calcular qual é a chance de que esse x/ seja maior que esse valor que eu observei. Dado que a hipótese nula seja verdadeira, então a gente vai calcular esse valor de alfa. Podemos calcular para μ menor que μ0, nesse caso a gente faz o x/ ser menor que esse valor que a gente observou. E se for diferente, a gente vai calcular a chance de x/ estar nesse intervalo que a gente observou. Então, todos esses casos a gente vai calcular o valor de alfa, e esse é o valor P do nosso teste. Então, agora vamos fazer um exemplo para ficar um pouco mais claro como que a gente calcula esse valor P num teste de hipótese. Então vamos lá, em uma companhia de ônibus, ela planejou uma nova rota. Então, uma companhia simplesmente planejou uma nova rota, e um estudo preliminar afirma que a duração da viagem pode ser considerada uma variável aleatória com distribuição normal, com média igual a 300 e sigma igual a 30 minutos. Então notem que o sigma é conhecido. Então nós vamos usar a distribuição, quer dizer, a gente vai usar a estatística Z, então a gente vai usar a distribuição normal. Se não fosse conhecida, teríamos que usar a distribuição T ou a normal, se o número de amostras for grande. Nesse caso, a gente vai ter apenas 10 amostras, então, nesse caso, se eu não conhecesse o sigma, seria a distribuição T. Então, as 10 primeiras viagens resultaram num valor de 314 minutos. Esse resultado comprova ou não o estudo preliminar? Então, o estudo preliminar, eles fizeram um estudo e verificaram que o tempo ele é normalmente distribuído com média 300 e desvio padrão 30. E agora a gente quer verificar se esse estudo preliminar é correto, ou seja, o resultado que ele fornece é correto ou não. Então, nossas hipóteses vão ser as seguintes. H0, a gente vai assumir que esse estudo é correto, ou seja, que μ
é igual a 300 minutos. A hipótese alternativa, que é a hipótese do experimentador, que nós vamos testar, a gente vai assumir que μ é maior que 300. Por quê? Porque eu quero que o ônibus não demore tanto, porque se ele demora mais tempo, implica que provavelmente gasta mais combustível, então vai implicar num gasto maior, num custo maior. Então a gente vai calcular o quê? A gente vai calcular a probabilidade de que x barra seja maior que 314, que é esse valor que eu observei, dado que a hipótese é verdadeira, ou seja, que μ é igual a 300. Então vamos calcular esse valor. Então o que eu tenho que fazer é o quê? Eu tenho que transformar o x barra em z, para eu poder usar a distribuição normal padronizada, usar a minha tabela. Então vai ser x barra menos μ, sigma sobre raiz de n, é maior que 314 menos μ, dividido por sigma sobre raiz de n, dado que μ é igual a 300. Então isso aqui vai ser simplesmente quanto? Bom, esse primeiro termo aqui a gente sabe que é z, é maior que 314 menos 300, dividido por sigma, que é 30, dividido por raiz de 10. Então isso aqui é simplesmente a probabilidade de z, fazendo aquela conta ali, vai dar 1,48, ou seja, isso aqui é simplesmente 1 menos a probabilidade de z ser menor que 1,48. Então agora a gente vai na tabela normal e vamos verificar qual é esse valor dessa probabilidade. Está aqui então 1,4 e aqui está o 0,08, então dá 0,930, então é simplesmente 1 menos 0,930, que é em torno de 7%. Como essa probabilidade não é tão pequena, então nós podemos concluir que não há evidências suficientes para a gente rejeitar H0. Então, portanto, como P é igual a 0,07, podemos dizer que há poucas evidências para rejeitarmos H0. Então, logo, este estudo preliminar ele deve estar correto. Podemos ainda calcular o valor P através de simulações. Então, a gente viu esse exemplo anterior, onde a minha hipótese seria μ igual a 10, hipótese alternativa μ menor do que 10. Então, aqui eu vou gerar um conjunto de dados segundo a hipótese nula, ou seja, vou gerar dados a partir de uma distribuição normal, com média 10, variância 4, porque o sigma é igual a 2, amostras de tamanho 50, e vou gerar 10.000 simulações. Então, se a gente gerar, a gente vai ter aqui uma distribuição muito próxima da normal, que está relacionada com o teorema central do limite, que a gente já viu. E aí, o que eu vou fazer agora? Agora foi o seguinte, agora eu vou, de novo, verificar a região de aceitação com diferentes valores de alfa. Então, a gente verificou aqui, no exemplo anterior. Então, a gente verificou que de 0,2 para 0,25 ocorre uma transição. E a gente observou essa transição aqui também. Então, agora vamos calcular o valor P. Como é que a gente faz isso? É muito simples. Eu vou simplesmente verificar a fração de observações no qual o valor que eu gerei nessa distribuição aqui, ele é menor do que o x barra OBS. Ou seja, eu vou pegar esses valores xm, lembre-se, xm é o valor que eu gerei. Então, se eu olhar aqui, ó, o xm são os valores que eu observei, com média 10 e variância 4, que foi feito aqui em cima. Então, com média 10, variância 4, eu gerei esses dados x. Então, x são valores com média 10 e variância 4. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou verificar qual é a fração desses valores que é menor do valor que eu observei. Eu falei que o x barra OBS é 9,8. Então, feito isso, eu consigo calcular o valor P. E aqui a gente vai graficar. Então, aqui está o valor P. E aí é exatamente onde ocorre o cruzamento dessa linha, em azul, que vai mostrar qual é o valor, o x barra crítico, com o x barra OBS. Então, exatamente onde ocorre esse cruzamento das linhas é onde está o valor P. Ou seja, para baixo dessa linha vermelha, eu aceito H0, para cima eu passo a rejeitar H0. Então, esse valor ele é igual a 0,23, e esse é o valor P que a gente calcula numericamente usando o computador, usando Python, por exemplo. Então, para calcular é muito simples. O que eu vou fazer? Vou gerar uma amostra segundo a minha hipótese nula, e aí vou verificar qual é a fração desses elementos dessa amostra que eu gerei que estão acima ou abaixo desse valor observado. Então, no nosso caso, é os valores que estão abaixo, porque a minha hipótese nula é que
H0 é menor do que 10. Então, nesse caso, for menor. Se fosse maior, bastaria trocar aqui para maior. Então, bastaria trocar aqui em vez de ser menor, seria maior. Então, é muito simples calcular. E vejam que é uma maneira muito rápida e a gente consegue verificar qual é o valor no qual há essa transição entre aceitar H0 e rejeitar H0. O fator importante com relação ao valor P é esse nível de significância. Então, é difícil definir realmente quais são os intervalos, mas geralmente esses são os valores que a gente adota. Então, se o P for menor que 0,01, ou seja, 1%, então há uma evidência muito forte contra H0. Então, quer dizer, dado que a hipótese H0 é verdadeira, a chance de observar o dado que eu tenho é muito baixa. Se o P estiver entre 0,1 e 0,05, ou seja, entre 1 e 5%, então há uma forte evidência contra H0. Entre 0,05 e 0,1, há uma evidência muito fraca, que é o que a gente acabou de ver agora. Então, nesse caso, a gente pode, na verdade, aceitar H0. E se for maior que 0,1, então há pouquíssima ou nenhuma evidência. Então, nesse caso, a gente pode aceitar H0 com uma certa confiança. Então, esses são os dois intervalos geralmente usados na análise de dados, mas geralmente, se o P for menor que 0,05, nós podemos rejeitar H0. Então, geralmente, esse é o teste que a gente faz, e esse valor P menor que 0,05, ou seja, menor que 5%, nos dá uma confiança em rejeitar a hipótese nula. Esse conceito do valor P do teste de hipótese ele tem sido usado nos mais diversos problemas, então tem aqui alguns exemplos. Então, nesse caso, por exemplo, ele foi usado para verificar que casais que se conheceram pela internet são mais felizes do que casais que se conheceram no mundo real. Ou esse outro estudo aqui mostrou que estudantes que tiram nota alta, têm vida social e participam de diversas atividades na universidade são estudantes mais felizes. Esse outro trabalho analisou a relação de produtividade e felicidade e mostrou que trabalhadores mais felizes são mais produtivos, mas o maior uso do valor P é em medicina. Então, nesse estudo, por exemplo, é para verificar o efeito da vitamina D no tratamento de obesidade infantil, e nesse outro estudo aqui é para analisar a relação entre o câncer de pulmão e a questão de idade dos indivíduos. Então, o valor P ele é muito utilizado. Na verdade, talvez seja o conceito estatístico mais usado na análise de dados, mas tem um porém. Alguns jornais, recentemente, essa publicação de 2015, eles simplesmente baniram o uso do valor P. Qual é o problema? O problema em si não é no conceito. O conceito do valor P está correto, é um conceito extremamente importante e extremamente válido. O problema é o uso que as pessoas fazem do valor P. Por quê? Porque, na verdade, nós calculamos o valor P baseando-se no teorema central do limite. E notem, se eu tiver uma amostra pequena, essa amostra está muito longe de uma distribuição normal. A menos que minha população seja normal, para isso eu teria que provar que minha população é normal, isso é muito difícil de provar às vezes, porque a gente não tem acesso à população inteira. Então, se eu tiver uma amostra pequena, então eu não consigo fazer uma inferência precisa. Então, como essa nossa distribuição da média, por exemplo, está muito longe de uma normal, os nossos resultados são apenas resultados aproximados. E se nós colhermos outra amostra, talvez o resultado seja completamente diferente. Então, por causa desse problema de coleta de dados, o valor P acabou sendo banido de alguns jornais internacionais. Então, é importante saber quando que eu realmente uso esse teste de hipótese. Não só o valor P, mas qualquer teste de hipótese que eu for realizar. Então, é fundamental ter em mente que se eu não posso afirmar se a minha população é realmente normal, então eu preciso de um grande número de observações. Se eu conseguir um número grande de observações, aí a gente cai no teorema central do limite, e aí eu posso calcular todas essas estatísticas e realizar o teste de hipótese com confiança. Assim como a gente viu para a média, o teste de hipóteses pode ser feito para outros parâmetros da população, tais como a variância, a mediana. Ele é usado também na análise da variância, que é chamada ANOVA, que é uma outra análise que é possível ser feita. Na comparação de duas populações, nesse caso a gente tem que o H0 vai falar que uma população é igual à outra, então a gente vai comparar, por exemplo, pacientes que possuem diabetes e pacientes que são sadios. Então a gente vai comparar duas populações. É possível usar para seleção de atributos em aprendizagem de máquina. Como é que eu faço isso? Eu tenho dois atributos. E aí eu quero saber se eu vou usar esses atributos ou não. Quando que a gente usa dois atributos? Quando eu tenho informação suficiente. Então, se eu tiver dois atributos nos quais a distribuição dos dois atributos é praticamente a mesma, então eu não consigo separar
de maneira significativa as duas populações. Então não tem por que usar esses dois atributos para classificar objetos. Então, nesse caso, a gente pode usar o teste de hipótese para fazer a seleção de atributos, e ele é usado também, a gente pode, na verdade, fazer o teste de hipótese de forma não paramétrica, que é quando nós não conhecemos a população e não podemos dizer que ela tem uma distribuição normal e nós temos poucos dados. Então, quem tiver interesse pode consultar esses livros. Então, o primeiro livro é o livro do Bussab-Moretin, de Estatística Básica, tem um capítulo sobre teste de hipótese, tem o livro do Maier, que também desenvolve um pouco sobre teste de hipótese, e tem um livro que está disponível na web. Esse livro é bastante interessante e tem alguns conceitos importantes, ele é muito bem descrito, essa questão de teste de hipótese nesse livro, e eu sugiro que vocês deem uma olhada porque ele está disponível na web. Então basta que vocês colocarem Introduction to Probability e coloquem o nome do autor, vocês vão encontrar esse livro disponível online. O livro está de graça, então eu sugiro que vocês deem uma olhada. Então essa aula foi a primeira introdução ao teste de hipótese. Os conceitos que a gente viu nessa aula são os conceitos mais fundamentais. Então, agora, para a gente quiser entender outros conceitos, basta pegar qualquer livro de probabilidade um pouco mais avançada, que a gente vai conseguir entender, porque nessa aula a gente viu os fundamentos. Então, se a gente consegue entender bem os fundamentos, então agora a gente pode entender conceitos mais avançados.